Bom dia! Graça e a paz de Jesus ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje, 28 de junho, há 179 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, lendo, compartilhando a palavra de Deus com a versão da Bíblia King James 16:11 no teu coração. Hoje é um dia especial. Eu estou aqui em Santo Antônio dos Lopes, no estado do Maranhão. Tive a oportunidade de pregar na Assembleia de Deus aqui, presidida pelo pastor Bel. Foi um poder de Deus e uma glória de Deus ali, ministrando uma palavra evangelística. A igreja aqui é uma igreja evangelística abençoada por este homem de Deus. Eu quero fazer menção aqui, deixar registrado, porque estão ingressando pessoas aqui, nossos amigos e irmãos, que a Bíblia diz: dai a honra a quem merece honra. E eu tive a grata oportunidade de conhecer, conviver alguns dias, e desde já meu coração se apaixonou por esses homens e mulheres de Deus que eu vou citar agora, que estão ingressando no projeto Leia a Bíblia em um Ano. É o Dr. Laésio Bonfim, atual prefeito de São Pedro dos Crentes e pré-candidato ao governo do estado do Maranhão. Deus abençoe este homem de Deus. O pré-candidato ao Senado, pastor Bel, aqui de Santo Antônio dos Lopes. Deus abençoe sua esposa, irmã Aurenir. Pastor Eduardo Holanda, pré-candidato ao deputado federal pelo estado do Maranhão. Deus abençoe também esse homem de Deus. Outros grandes homens e mulheres de Deus que estão ingressando, participando, que nós encontramos aí pelo caminho. Deus abençoe vocês também, pastores, crentes, não crentes, que fazem parte do nosso projeto. Esse projeto está há 20 anos abençoando vidas e semeando a palavra de Deus que transforma vidas, ok? Sem perca de tempo, caneta e bloco de anotações nas mãos, e vamos às referências da leitura da palavra de Deus, seguindo as normativas da Sociedade Bíblica do Brasil. Anote aí. Hoje, 28 de junho, nós estamos lendo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 2, até o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Depois, no Antigo Testamento, 2 Samuel 22, e Oséias, capítulo 2, versículo 2, ao livro de Oséias, capítulo 2, versículo 23, ok? Vamos orar para lermos a palavra de Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra. Todas as vezes que nós lemos a Tua palavra, nós oramos a Ti, pedindo, clamando, suplicando que o Teu Espírito nos ajude, nos auxilie na compreensão da Tua palavra, que possamos mergulhar nas Tuas revelações. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Logo após a leitura da Bíblia, eu vou fazer a oração da fé, ok? Vamos lá, capítulo 9 de Marcos, do versículo 2 ao versículo 50. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os conduziu à parte, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias e Moisés, e falando com Jesus, e eles falavam com Jesus. Pedro respondendo disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. Formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, e a ele ouvi. De repente, eles olhando ao redor não viram mais nenhum homem, senão só a Jesus. No entanto, eles desciam do monte, e ele lhes ordenou que a nenhum homem contasse as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram o que fora dito entre si
perguntando alguns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. E eles o perguntaram, dizendo: por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? E respondendo, disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito, o Filho do Homem, ele deve sofrer muitas coisas e ser reduzido a nada. Mas eu vos digo, Elias já veio, e eles fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. E ele, se aproximando dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles. Imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendida, e correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: o que interrogas ao mestre? E uma multidão respondendo disse: o mestre trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que ele apanha, derruba-o, ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo disse: ó geração sem fé, até quando de ter convosco, e até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram até ele, vendo o espírito, imediatamente convulsionou, e ele caiu ao chão e revolvia-se espumando. E ele perguntou ao pai dele: quanto tempo passou dele que isto veio a ele? E ele disse: desde criança. E quantas vezes isto tem lançado no fogo dentro da água para destruir? Mas, se tu não podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse Jesus: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou e disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Quando Jesus ouviu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E o espírito gritou, agitando-o com violência, saiu dele, e ele estava como um morto, e de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? E ele lhes disse: este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. E tendo partido dali, passaram pela Galiléia. Não queria que nenhum homem soubesse disto, pois ele ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, matá-lo-ão. Após ser morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entenderam este discurso e tinham medo de interrogá-lo. E ele chegou a Cafarnaum, estando na casa, perguntou-lhe: o que discutis entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido qual deles seria o maior. Ele se assentou e, chamando os 12, disse-lhes: se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos e o servo de todos. Ele tomou uma criança, colocou no meio deles, tomando em seus braços, disse: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E João respondendo, dizendo: mestre, nós vimos que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue. Nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome, logo passa a falar mal de mim. Quem é contra nós? Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, todo aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade vos digo que ele não perderá a sua
recompensa. Qualquer que se escandalizar em um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora que lhe pendurasse um pescoço em uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Se tua mão ofender, corta, melhor é entrares na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se teu pé ofender, corta-o. Melhor ter é vida coxo do que tendo os dois pés ires para o inferno e para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te ofender, arranca-o. Melhor é entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo dois e seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. 2 Samuel 22. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. E ele disse: o Senhor é minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. Ó Deus da minha rocha, nele confiarei. Ele é o meu escudo e o chifre da minha salvação, a minha torre alta, o meu refúgio e o meu salvador. Tu me salvas da violência. Clamarei ao Senhor, que é digno de ser louvado. Assim serei salvo dos meus inimigos. Quando as ondas da morte me envolverem e as enchentes dos ímpios me fizerem temeroso, as aflições do inferno me cercam e laços de morte me impediram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e Ele verdadeiramente ouviu a minha voz no seu templo, e o meu clamor verdadeiramente adentrou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu se moveram e se abalaram, porque ele estava irado. Ali subiu uma fumaça das suas narinas, o fogo da boca devorou, as brasas foram acesas por ele. Ele curvou os céus também, desceu, e a escuridão ficou debaixo dos seus pés. Ele cavalcou sobre um querubim e verdadeiramente voou. Ele foi visto sobre as asas do vento. Ele fez pavilhões de escuridão ao seu redor, as águas escuras e nuvens espessas do céu. Pelo resplendor diante dele, as brasas de fogo foram acesas. O Senhor do céu trovejou, o Altíssimo exprimiu a sua voz. Ele enviou setas e as espalhou, relâmpagos e os desconcertou. E os canais do mar apareceram, as fundações do mundo foram descobertas diante da repreensão do Senhor, diante do sopro do fôlego das suas narinas. Ele enviou do alto, ele me pegou e me retirou das muitas águas. Ele me livrou do meu inimigo forte, daqueles que me odiavam, porque eles demasiadamente são mais fortes do que mim. Eles me impediram no dia da minha calamidade. Eles me impediram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu repouso. Ele também removeu para um lugar amplo. Ele me livrou, porque ele se deleitou em mim. O Senhor me galardoou segundo a minha justiça, segundo a pureza das minhas mãos, ele me recompensou. Porque eu tenho guardado os caminhos do Senhor, não me afastei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, quando os seus estatutos eu não me afastei deles. Eu também fui reto diante dele, e tenho me resguardado da minha iniquidade. Por isto o Senhor tem me recompensado de acordo com a minha justiça, segundo a minha pureza diante da sua visão. Com os misericordiosos tu te mostras misericordioso, e com o homem
e com um homem reto tu mostrarás retos, com o puro te mostrarás puro, com os rebeldes te mostrarás repugnante. O povo aflito tu salvarás, mas os teus olhos estão sobre os altivos, para que possa derrubá-los. Porque tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor iluminará na minha escuridão. Porque por ti corri pelo meio de uma tropa, pelo meu Deus saltei acima de uma muralha. Quando meu Deus do seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é um broquel para todos que nele confiam. Porquanto, quem é Deus? Salvo o Senhor. Quem é uma rocha? Salvo o nosso Deus? Deus é minha força e poder. Ele faz perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés como pés da corça. Ele me coloca sobre lugares altos. Ele ensina minhas mãos para a guerra, de modo que um arco de aço é quebrado pelos seus braços. Tu me deste escudo na tua salvação e na tua mansão me fez grande. Tu aumentaste meus passos debaixo de mim, de modo que os meus pés não se escorregaram. Persegui meus inimigos e os destruí. Não voltei até que os consumi. Eu os consumi e os feri, de modo que não puderam levantar-se. Sim, eles caíram debaixo dos meus pés. Porque tu me cingiste com força para a batalha. Os que se levantaram contra mim, tu subjugaste debaixo de mim. Tu também me deste os pescoços dos meus inimigos para que eu destruísse aqueles que me odeiam. Eles olharam e não houve ninguém para salvá-los, até mesmo o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então eu os esmaguei os pequenos, tanto quanto os pó da terra. Eu os pisoteei como a lama da rua, e eu os espalhei ao largo. Tu também me livraste das contendas do meu povo. Tu me guardaste para ser cabeça dos pagãos, um povo que eu não conhecia me servirá. Estranhos se submeterão a mim, tão logo ouvirem, serão obedientes a mim. Estranhos desvanecerão e por temor sairão dos lugares fechados. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação. É Deus quem me vinga, Ele que traz as pessoas para debaixo de mim. É Ele quem retira entre os meus inimigos. Tu também me exaltastes acima daqueles que se levantaram contra mim. Tu me livraste do homem violento. Por isso darei graças a ti no meio dos pagãos, cantarei louvores ao teu nome. Ele é a torre da salvação para o seu rei. Mostra de misericórdia para com o seu ungido Davi e para com a sua semente para todo sempre. Vamos finalizar com Oséias capítulo 2, do versículo 2 ao 23. Planteia com a tua mãe, pleiteia com a tua mãe, pleiteia, pois ela não é minha esposa, eu não sou seu marido, e afaste ela as suas prostituições da tua vista, os teus adultérios entre os teus seios, para que eu não deixe nua e ponha como no dia em que a nasceu, e faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. Eu não terei misericórdia dos teus filhos, porque eles são filhos de prostituições, porque a sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu se comportou vergonhosamente, porque ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão meu pão e minha água, e a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e a minha bebida. Porque eis que me cercarei no teu caminho com espinhos, farei um muro para que ela não ache os seus caminhos. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Ela os buscará, mas não os encontrará. Então ela dirá: irei e retornarei ao meu primeiro marido, porque eu estava melhor do que agora. Portanto, ela não sabia que eu lhe dei o grão, o linho, o azeite, o vinho e o azeite,
e lhe multipliquei a prata e o ouro, para eles prepararam para Baal. Portanto, retornarei, tirarei o meu grão a seu tempo e o meu vinho à sua estação, e reavivarei a minha lã, o meu linho, para dar cobrir a sua nudez. Agora descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei com que toda a sua alegria se cesse, os seus dias festivos e as suas luas novas, e os seus sábados, todas as suas festas solenes. Destruirei as suas vinhas, suas figueiras, de que ela diz: estas são as minhas recompensas dos meus amantes, que os meus amantes me deram. Eu, pois, farei delas uma floresta, e os animais do campo comerão. Eu visitarei nos dias dos Balaíns, nos quais ela queimou incenso, e se adornou com seus brincos e joias. Ela foi atrás dos seus amantes, se esqueceu de mim, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei no caminho. E ali darei vinhas, dali o vale de Acor, por porta de esperança. Ali ela cantará como nos dias da sua juventude, como no dia em que ela subiu da terra do Egito. Será naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido, e não mais de Baal. Pois eu tirarei os nomes dos Balaíns da sua boca, e não mais serão lembrados pelos seus nomes. Naquele dia farei um pacto para eles com animais do campo, para aves do céu e com as coisas rastejantes do chão e da terra. Quebrarei o arco e a espada e a batalha, e os farei deitar em segurança. E eu depositarei para sempre, sim, eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Eu te desposarei e também em fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Acontecerá naquele dia em que eu ouvirei, diz o Senhor, eu ouvirei os céus, e eles ouvirão a terra. E a terra ouvirá o trigo e o vinho e o azeite, e eles ouvirão Israel. E a semearei para mim na terra, terei misericórdia dela, que não deve ter misericórdia. E eu direi àquele que não era o meu povo, tu és o meu povo, e eles dirão, tu és o meu Deus. Já são passadas das 11 horas, finalizamos a leitura da nossa Bíblia, um tanto quanto cansados, mas cumprindo a nossa palavra, lendo a Bíblia ao seu coração. Nos perdoe nos erros, nas pronúncias de algumas frases, palavras, porque o cansaço físico é muito grande, mas a sua alma foi alimentada, a sua alma vai ser agora renovada através da oração da fé. Feche os seus olhos e vamos apresentar a nossa gratidão a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, eu estou em Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Te louvo pela vida do pastor Bel, da irmã, da missionária Aurenir, esse povo abençoado aqui, nesta igreja, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo. Pregamos a noite no culto, foi uma maravilha ver o Teu poder através dos louvores, da adoração, o Teu povo recebendo a Tua palavra por mim ministrada. Deus, foi algo de sobrenatural que nós vimos nesta noite, nesta igreja, que é uma igreja que ama o evangelismo, ama a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa começar por aqui um grande avivamento, um despertamento para o Teu povo orar, para o Teu povo ler a Bíblia e para o Teu povo ganhar almas. Senhor, abençoa o nosso futuro governador do estado do Maranhão, presbítero da igreja, prefeito de São Pedro dos Crentes, Dr. Laésio Bonfim. Senhor, no nome de Jesus, que o Teu filho possa sentar naquela cadeira e ser um homem de Deus, governando justamente sobre este estado, para ser exemplo de um estado próspero, cheio da Tua bênção.
Abençoa representando todos os deputados federais, Senhor, pelo PRTB. Pastor Eduardo Holanda, presidente deste partido, PRTB no Maranhão, no estado do Maranhão. Senhor, faz parte da mesa da diretoria nacional e que todos os projetos do teu filho na composição, Senhor, desses nomes a deputados federais, estaduais, Senado, governador, venham ser, Senhor, estar debaixo da tua graça, da tua luz. Deus, no nome de Jesus, abençoa todos os teus filhos. Os irmãos que fazem parte, estão ingressando no projeto Leia a Bíblia em um ano, que tem a sua causa. Eu não sei, eu não conheço, mas eu sei o Deus que nós servimos. Agindo Ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o teu filho ora, a oração dele é poderosa e eficaz nos seus efeitos. Senhor, cura agora, liberta agora e abre portas de prosperidade para os teus filhos. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua história. Em nome de Jesus, e voltaremos amanhã, ok? Deus abençoe.